Escrever, já foi dito infinitas vezes, é assumir todas as formas. É ser homem e ser mulher. É ser animal e pedra. O escritor, como o deus marinho Proteu, é criatura cambiante. Mas Proteu mudava apenas de aparência para iludir os outros e esconder-se, enquanto o escritor busca na metamorfose a essência para entregar-se. O que sinto, intensamente, é que eu a procuro dentro de mim, através de mim, através da minha própria, mais profunda essência. E que essa é, antes de mais nada, uma essência de mulher. Dizem que mulheres escrevem de um jeito, homens escrevem de outro, mas como é impossível definir essa marca, a não ser por uma questão cultural realmente, creio que a gente cairia numa aporia se mantivermos essa discussão. Tanto que a gente costuma usar o termo literatura de autoria feminina. Claro, homens são diferentes de mulheres, ok? Mas não sei até que ponto existe uma influência nisso e se é que existe alguma especificidade no texto que possa dizer, isso é coisa de mulher, isso é uma marca da mulher, isso é uma marca do homem. Não é de mulher e é de mulher. Não é de homem e é de homem. Eu acredito numa escrita que seja capaz de abarcar todas as instâncias do humano. Uma escrita que só enfatiza e zela pela figura da mulher é uma escrita precária. Ela é interessante no primeiro e segundo livro, mas ela não pode ficar escrevendo para metade da humanidade. Ela deve escrever, a meu juízo, para essa humanidade perplexa, difícil de ser apreendida e ser classificada. Esse é o reto, o grande desafio. A mulher tem uma escrita mais delicada, uma temática mais sutil, chega a ser perfumado quando, né? Só de pensar nisso eu já penso em perfume, essa coisa melosa. Não, eu não vejo assim, porque eu percebo a força, a presença da força na escrita feminina. O gênero, sim, influencia na escrita, mas não por aquelas concepções machistas aprendidas de que nós somos mais sensíveis que os homens. Eu acho que definir por aí é ruim. Todo mundo tem tudo, é bruto, é sensível, porque está tudo aqui. Existe sim uma escrita feminina. Agora, existir como mulher e existir como mulher negra nesse país é que é uma grande questão. A oportunidade que mulheres, principalmente mulheres negras, tiveram, né, desde que o Brasil é Brasil, de apresentar o seu ponto de vista diante da história. Então, nós temos na literatura brasileira muitos autores que falaram sobre as mulheres, que representaram as mulheres, que mostraram como as mulheres vivem, como as mulheres amam, de que maneira elas se constituem. E prova disso é, inclusive, a conservação de estereótipos que mantém ainda a mulher nesse lugar da sexualização, da hipersexualização, de uma fragilidade extrema, né? De todos esses conceitos que, quando a gente considera a força que o machismo tem no nosso país, na nossa cultura, assim como a violência contra a mulher. Então, com todas essas informações, a gente percebe que não só existe uma escrita feminina, como essa escrita feminina é urgente, no sentido de poder apresentar o testemunho dessas outras vozes femininas e negras, para que elas recheiem mais essa concepção histórica com outros contornos. Eu acredito e postulo uma literatura feita pela mulher negra que eu sou. E essa mulher negra, com todos os pertencimentos que eu tenho, imprime certas características no meu texto, né? Então, eu fico muito mais confortável ao pensar características
dos textos, de um modo geral, escritos por mulheres, diferentes mulheres, mulheres com diferentes vozes, e, no meu caso, em especial, né, um texto escrito pela mulher negra que eu sou. Então, eu não uso essa adjetivação feminina, mas consigo, sim, destacar e identificar, melhor dizendo, características que eu atribuo como advindas desse lugar que eu ocupo no mundo como mulher negra politicamente posicionada. Discussão se existe ou não uma literatura feminina ou uma literatura masculina, ela não é de fácil resposta, porque existe toda uma linha teórica que trabalha com isso, mas, por exemplo, de escritura feminina, que inclusive citou autores homens que teriam escrito essa escrita feminina. Eu, particularmente, não trabalho com essa diferenciação. Eu acho que há temas são mais trabalhados por escritoras, mas que não necessariamente que tem um tipo de texto especificamente masculino ou feminino. Eu prefiro trabalhar literatura de autoria feminina, literatura de autoria masculina, mas sempre pensar isso só com aspas, né? O que a gente pode ver é o que as mulheres estão escrevendo, o que os homens estão escrevendo, mas não necessariamente o gênero já marcaria um tipo de texto. Eu acho que pensar isso seria um pouco redutor. Não conseguiria ler um bom livro e dizer se ele foi escrito por um homem ou por uma mulher. Eu acho que tem temáticas que talvez um ou outro tenham mais sensibilidade para desenvolver por uma questão de experiência, né? Mas lendo sem saber quem escreveu, eu acho que eu não conseguiria identificar. Primeiro a gente tem que pensar o que é masculino e o que é feminino, né? E mais ainda o que é feminino. Engraçado isso, sabe? Meu sonho é ser convidada para uma mesa que seja vozes masculinas da literatura, porque não tem vozes. A voz masculina da literatura é a predominante. Daí você tem uma mesa com vozes femininas para fazer um furo, um contraponto dentro de alguma coisa que é o padrão, né? E que não deveria ser. Mas aí a gente entra em toda uma questão de sistema literário. Nunca ninguém conseguiu me dizer quais são as características da literatura feminina, a não ser que é escrita pelas mulheres, mas qual a característica de estilo, de assunto? Tudo que me falam, eu encontro em livros escritos por homens também. Quando você está no lugar daquele que não tem voz, como as mulheres por tanto tempo ficaram, né, silenciadas ou agindo, mas sem serem reconhecidas, eu acho que isso te provoca um pensamento a mais, né? Desse lugar de desconforto. Então, há uma sensibilidade, assim, do feminino que pode também estar no texto de um autor. Eu me lembro logo de Tchekhov, porque ele consegue falar de suas personagens, mulheres, de uma forma que é muito sensível. Há uma personagem no conto Vierochka que é a mulher leitora, que não é a mulher tão objeto de desejo. Eu acho interessante isso, porque eu não me identifico com as personagens femininas que são o objeto de desejo. Agora, eu me identifico com essa personagem de Tchekhov, que é aquela menina leitora que não queria se arrumar tanto assim. E ele descreve como ela está sentada naquela poltrona de uma forma desalinhada, e o seu casaco. E é essa personagem que vai tentar em algum momento se declarar para aquele rapaz de quem ela gostou, e ele fica totalmente perdido, atordoado. Como? Então, eu acho impressionante Tchekhov conseguir mostrar como a mulher ali estava impotente, não podia ela se declarar. Olha o desarranjo que dá na cabeça daquele garoto. O que faz com que a gente reconheça verdade, por exemplo,
na personagem de Madame Bovary, que foi escrita por um homem. É uma grande personagem. É uma personagem humana, humaníssima, sabe? E eu não vejo preconceito nisso. Eu vejo, pelo contrário, eu vejo alguém que tentou entender como era a miserável vida das mulheres naquele século XIX. Como elas estavam sendo sufocadas e como a saída delas era uma saída trágica, porque era a saída pela marginalidade, pelo que não tinha aceitação social, que a pessoa acabava ficando marginalizada. Então, essa personagem é maravilhosa e foi escrita por um homem. Nunca. Ele jamais afirma uma coisa dessas. O que o Machado conta é como Bentinho achava isso. É só uma versão e de uma parte interessada. Não há um único elemento de certeza, só desconfianças. E é ele quem conta a história assumidamente em primeira pessoa e vai passando magistralmente suas impressões para o leitor como se fossem fatos. Mas a gente só tem a versão dele. Ninguém garante que é verdade. Eu não acredito que exista uma diferença na escrita, né? Não vejo uma escrita feminina e uma escrita masculina. Até porque cada escritor, cada escritora, ele se apropria de modelos diferentes e retrabalha e utiliza do modo como bem entende, né? O que eu acho, sim, é que existe uma autoria feminina e uma autoria masculina. Existe uma perspectiva social diferente de cada um deles. Os homens, por mais que sejam interessados nos assuntos femininos, por mais que sejam solidários aos assuntos que cercam a vida das mulheres, eles nunca terão noção do que é viver dessa perspectiva. Eles enxergam o mundo, agem no mundo, interpretam o mundo e escrevem o mundo sob a sua perspectiva. A diferença, para mim, reside exatamente aí, né? No que se escolhe como assunto, no que se escolhe dizer, no que se vê do mundo e que se julga importante trazer para dentro do texto literário. É um mundo que se reconstrói a partir dos seus conhecimentos, dos seus lugares de fala e da sua perspectiva social. Aí reside a grande diferença. Claro, um homem pode escrever, pode construir personagem feminina, ele pode construir até narradores femininos, mas ele não passou pela experiência de ser mulher, de viver e sentir como mulher. Posso estar falando de uma mulata do carnaval, mas é diferente quando um homem branco conta a história dessa mulher e quando uma mulher negra, escritora, se coloca para fazer a construção dessa personagem. Então, uma autora negra que se assume como mulher, que se assume como negra e resolve contar as suas histórias a partir desses lugares, constitui sim uma escrita feminina. Quando eu comecei a trabalhar com feminismo, a nossa missão era um pouco essa: ver a representação que os homens faziam das mulheres e que as mulheres faziam delas mesmas. Então a gente ficou muito trabalhando isso e descobri um pouco o óbvio, né? Que o olhar era masculino, o olhar era fetichizante, a gente não saía um pouco do mesmo. Então eu um pouco mudei essa perspectiva para a perspectiva do que as mulheres estão falando. E se você for ver o mercado de livro, por exemplo, a presença das mulheres é enorme. Ela está passando dos 50%. As mulheres estão vendendo, elas estão ganhando esse mercado enquanto mulheres. Eu vou na livraria e procuro um livro de mulher. Eu acho que muita gente faz isso. Por causa do estilo, por causa da novidade, por causa de quase um gênero novo, né? É uma coisa interessante. Porque estão inventando um modelo de falar também, principalmente essas mais novas, né? Você tem
pessoas, quer dizer, você tem escritoras agora muito inquietantes, muito interessantes e novas. E estão sendo publicadas bastante. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Agora que comecei a ler, quero entender a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética e a estática. Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros, mãos bem mais macias que antes, e sinto que posso começar a ser a todo instante. Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a sujeira dos móveis, sinto muito. Comecei a ler. Não vou mais lavar e nem levar seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água. Sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê. Por quê? E o porquê. Existem coisas. Eu li. Eu até sorri e deixei o feijão queimar. Olha que o feijão sempre demora para ficar pronto. Considere que os tempos agora são outros. Esqueci de dizer. Não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere, nem me chame. Não vou. De tudo que jamais li, de tudo que jamais entendi, você foi o que passou. Passou do limite, passou do alfabeto. Desalfabetizou. Não vou mais limpar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira. Nem limpar a poeira, espalhar o pó daqui para lá e de lá para cá. Desinfetarei minhas mãos e não tocarei suas partes móveis. Não tocarei no álcool. Depois de tanto tempo alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar. Meu tênis dos seus sapatos, minha camisa das suas gravatas, minha tela da sua moldura, meu perfume do seu cheiro. Sendo assim, não lavo mais nada e olho a sujeira no fundo do copo. Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não vou mais lavar os pratos. Li a assinatura da minha Lei Áurea escrita em negro maiúsculo, em letras tamanho 18, espaço duplo. Aboli. Não lavo mais pratos. Quero travessas de prata, cozinhas de luxo e joias de ouro. Legítimas. Está decretada a Lei Áurea. É muito interessante tudo isso, tá rolando, né? Então, o que eu vejo hoje é esse mercado do livro tendendo muito para se constituir como um nicho feminista importante e que está criando, como eu falei, um novo formato. Você vê uma oscilação entre poesia e prosa, você vê publicação de fragmentos. O gênero, ele está em transformação, o que é muito interessante, porque não é só a denúncia. É também, como diz, é uma conquista do direito de voz, como você pensa, né? Que eu acho que a gente tem um pensamento, por estar muito tempo subjugada, por estar muito tempo culturalmente excluída, a gente tem um tipo de estratégia de dizer que é uma estratégia interessante, que está saindo nessa literatura, eu acho. A forma, numa forma nova, meio de subterfúgios e, às vezes, de muita explosão, de muita afirmação. Então, eu acho que a literatura feminina, hoje, ela está no seu melhor momento. Pelo que eu me lembro, ela está no seu melhor momento. Luzia nasceu santa. Nasceu Luzia Santa Maria. Depois deixou de ser santa e virou menino. Menino podia fazer tudo. Santa não podia fazer nada. Acho isto, aquilo, os outros opinavam à sua volta. E ela pensou, como não acham, como não querem. O que me inspirou a escrever o meu romance Luzia foi uma necessidade de dar corpo àquela personagem, uma menina, uma mulher às voltas com as suas memórias. Ela precisa retomar o corpo que está fragmentado, esfacelado, porque quantas vezes, né, desde a infância, você é desautorizada, a criança, e principalmente a menina, e ela se torna mulher
tendo que responder a tantos apelos, a tantas censuras, desde criança, né? Olha como você senta, tenha modos, ou olha, pensa antes de falar. Depois você tem que passar um grande tempo da sua vida tentando falar sem pensar antes, né? Tentando ser inteira, estar no presente e não com essas vozes que você vai construindo dentro da sua memória a sua revelia. E se em Luzia tem a história do assédio de alguém tão próximo à família dela, essa infância desprotegida, que depois ela, mulher, vai tentar recompor o corpo que ficou esfacelado por causa daquele assédio e a violência máxima do estupro. E no Luzia foi um momento em que eu estava tão atenta a todas essas outras mulheres, eu conversava, eu lia quais são os diferentes graus de violência a que esse corpo da mulher, esse ser, esse sujeito, né, está exposto. Essa do estupro é a violência máxima, mas existem várias outras, de se ver silenciada, de se ver moldada. Então, as minhas leituras também de outras escritoras, eu via que isso me interessava. E surgiu como uma necessidade de me colocar, eu, autora, como mulher também. A Luzia, quando ela surge, eu vejo que ela, às vezes, ela queria ser menino, ela ainda criança. Que ela adulta vai se lembrando dela, menina. E até tem um trecho que ela diz que ela não queria ser santa, ela queria ser menino, porque santa não pode fazer nada, menino podia fazer tudo. Então, ela pensa, como não falam à minha volta, né? E, ao mesmo tempo, como ela quer poder correr livre, solta, sem ser cerceada, sem ser olhada. E logo no começo, entre os escritos da personagem, ela diz, eu não quero ser rosa, nem cheirada, nem pousar como estátua. Eu quero girar como girassóis, eu quero ser arvorada como árvore. Ela, então, quer ser traquina, moleque, ela quer tudo isso.